Olá, paz do Senhor, mais uma vez aqui. Hoje vai ser só uma, né? Estamos tentando, vamos ver se eu consigo fazer. Não posso prometer todos os dias, né? Mas hoje eu estou tentando encaixar aqui essa pregação, que também eu fui ó, da leitura. Eu estou com a cara meio inchada, assim, de tanto que eu chorei. Mas é muito glorioso o trabalhar de Deus, então eu senti de compartilhar. Então a gente vai comentar alguma coisa assim do que foi lido hoje. E espero que vocês também possam, né, ser abençoados com isso. Que foi algo assim que, quando eu estava lendo o texto, né, assim, parecia que a gente, né, já leu tantas vezes, eu falei assim, acho que hoje não vai ter nada, né? É claro que toda palavra é gloriosa, mas é um texto mais curto, o capítulo, né? É o capítulo 27 de Deuteronômio, e assim, falou uma primeira parte de um assunto que é o que a gente vai ficar, e tem uma segunda parte que vai começar a falar um pouco das maldições, né? Que tem a parte da bênção e das maldições. E eu fui orar. Eu pensei, ai, hoje não. Eu fico, às vezes, dou uma lida, uma relida, uma pensada pra ver o que, né? Pra guardar na cabeça, assim. E eu achava, assim, que não tinha nada. Mas bastou dobrar o joelho e comecei a orar, né? E o Senhor é que sabe por que caminho que a gente vai. E foi muito bonito, assim, foi algo assim muito glorioso que Deus fez assim com, né, o trabalhar dele hoje, no, né, através dessa palavra. Então eu vou ler aqui com vocês. Eu vou ler só alguns versículos, né, que senão não dá. Mas aí quem quiser acompanhar, deixa aberto e daí a gente vai pegando outros versículos ali. Então aqui diz assim, é o 27. Aí eu vou ler o 2 e o 3. Isso, 2, 3 e 4, e daí depois a gente vai ler outra partinha, tá? Mas tudo no mesmo capítulo. Então, Deuteronômio 27, 2. No dia em que atravessei. Eu vou ver se eu ponho aqui na frente, né? Que acho que fica de costa, mas é que eu. É pequeno espaço aqui pra mim ler. Meu olho tá meio ruinzinho assim, mas vamos lá. No dia em que atravessares o Jordão para entrares na terra que Yahvé teu Deus te dará, levantarás algumas grandes pedras e as pintarás com cal. Escreverás sobre elas todas as palavras desta lei, assim que tiveres atravessado para adentrar a terra que Yahvé, o teu Deus, te concede, uma terra onde manam leite e mel, como o Senhor, o Deus dos seus antepassados, te prometeu. Logo após ter atravessado o Jordão, erigireis essas pedras conforme hoje vos ordeno sobre o monte Ebal e as caiarás, né? Que é passar, acho que cal, né? Então aqui seriam, aqui na minha Bíblia, como eu falei, eu uso essa para estudo em casa, né? Aquela King James, então ela tem umas palavras assim, parece que mais antiga, alguma coisa assim, é meio diferente, mas eu gosto dela. E na introdução, aqui naquela epígrafe que eles colocam, ela diz assim: a inscrição da lei na rocha do altar. Mas eu li, reli, li, reli. E eu entendi como duas coisas. Então, por isso que eu vou tentar ler separado. Então, a princípio era para fazer assim: pegavam pedras, né? Que provavelmente lá do outro lado, antes de passar, porque tem a passagem no Jordão, que também eles vão pegar pedras e vai ter uma coluna que eles vão fazer ali, logo no que eles atravessam o Jordão, para provar, né, o milagre. Tem uma construção que eles fizeram também dentro do Jordão, umas pedras lá e tal. Mas essa aqui não é sobre isso, porque esse aqui ele seria transportado, no caso, essas pedras, e levado para o Monte Ebal. Então era mais dentro da terra lá, né? Tinha uma certa distância. Mas então aqui é o que aparece assim. Então, nesse monte, eles colocariam ali. Então, eu imagino assim, eles colocaram mesmo, né? Como se fosse, sei lá, em alguns lugares tem os monumentos de pedra, né? Que chamam como se fossem umas estelas, assim, que chamam. Que eram gravados ali muitas. As coisas de povos antigos. Então, aqui, o senhor manda eles erigir, pegar pedras, carregar, transportar, preparar, no caso simples, né? Só deixar branquinho de cal e escrever. E daí mais pra frente eu vou ler ali para as pessoas poderem ver. E agora tem uma segunda coisa, que eu acho que são duas coisas diferentes, né? Que seria a parte do altar, tá? E daí esse altar ele tá ensinando que eles vão também edificar aonde o Senhor determinar, provavelmente é próximo ali no Monte Ebal também. Aí o 5 diz assim, deixa eu só ver aqui. É o 5, 6, daí pula pro 8.
5. E lá edificarás um altar em louvor a Yahvé, teu Deus, um altar de pedras não trabalhadas por ferro. É com pedras brutas que irás edificar o altar do Senhor, o teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos, sacrifícios totalmente queimados a Yahvé, teu Deus. E o 8 diz assim: sobre essas pedras, aí são outras, as primeiras pedras que eu acredito, né? Então ele está falando a parte dos sacrifícios desse altar, e daí no 8 ele está falando ali: sobre essas pedras que ergueres, escreverás com bastante clareza todas as palavras dessa lei. Então, como eu falei, parece uma coisa tão simples, né? Mas me chamou muito a atenção. Então, a princípio, como eu falei, vamos partir que a Bíblia coloca na epígrafe como se fosse o altar feito e nesse altar gravado as pedras. Mas não, isso para nós vai ser um pouco meio irrelevante, né? O que interessa é as pedras, né? Como que elas foram, né? Como eram essas pedras. Então ali, e elas, né? As que estavam ali, que tinham uma inscrição, foi feita, mas a palavra, a lei do Senhor. E ali me chamou a atenção, eu falei assim, nossa, né? Ali ele tá falando assim, eu quero pedras brutas. Então, conforme a versão, eu tenho uma outra Bíblia que eu li, a versão ali, ela fala, parece que toscas. Eu falei, nossa, que estranho, né? E Deus sempre quer as coisas assim para ele melhores. Mas ele falou assim, eu quero uma pedra bruta não trabalhada, né? E é nisso que eu quero me ater. Porque, como eu falei, foi uma coisa que o Senhor pregou para mim, né? Deixa eu pôr mais para trás aqui. Então, eu quero ler com vocês, que daí agora eu falei, se eu vou achar na Bíblia mais alguma coisa, né? E aí procurei aqui que eu lembrava de Pedro falando sobre alguma coisa, sobre essa questão de pedras, né? Então, deixa eu achar ali, primeira carta de Pedro, o 2 e o 5. 1 Pedro 2, versículo 5, tá? Eu vou ler de lado de novo, porque tá muito. Vós também, como pedras vivas, eu vou ler o 4 e o 5, tá? Deixa eu vir aqui de novo. Tenta, não esqueça, né? 4 e o 5, tá? Achegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Estão falando sobre Jesus, né? Aí vem para nós. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então aqui você vê, é um paralelo entre uma coisa e outra. Então ali, como eu falei, a lei do Senhor, a gente pensa assim, era só aquilo. E o povo cumpriu, porque primeiro se cumpre a parte física da coisa, a lei, o propósito dela, e depois vem a aplicação dessa lei. Então, quando Moisés está instruindo o povo, lá na frente vem Pedro, pela revelação do Espírito Santo, ele começa a dizer aquelas pedras lá, somos nós. E Cristo é essa pedra viva que para muitos era a pedra de esquina, era uma pedra eleita, mas para outros que não aceitavam, ela era uma pedra de escândalo, de tropeço, porque se a pessoa não seguia a lei, não obedece à vontade do Senhor, né? Como a gente via lá, né? Quantos que se escandalizaram nele. E ali ele diz assim, e sobre essas pedras vivas, né, que ele tá falando ali, como fala lá, naquele altar ia ser oferecido em sacrifício. E ali ele diz assim, então ali oferecendo, né, com o propósito de ser um sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí há um outro texto também, para a gente tentar, eu vou colocar todos os textos aqui para a gente desenvolver o assunto para ficar mais fácil. Aí que também, né, falando sobre as pedras na construção já do primeiro templo, lá o templo de Salomão. Então é 1 Reis, capítulo 6, eu vou ler só o versículo 7, tá, gente? Ai, eu esqueço de novo, vai. Na edificação do templo só foram usados blocos cortados e preparados nas pedreiras, para que assim durante os trabalhos de construção não se ouvissem o barulho de martelos, machados ou qualquer outra ferramenta. Então isso aqui
havia já esse cuidado. E eu, quando eu lia, eu não entendia. Eu falei assim, nossa, por que tinha, né, Salomão sempre com as suas extravagâncias, o trabalho do povo. E eu achando, né, que a ideia do Salomão fazer assim. Mas a gente vai tentar entender agora toda essa questão, juntar, costurar tudo ali. Então, começando na primeira ordem do Senhor, diz, eu quero uma pedra bruta. Né? E quando ele fala depois dos primeiros altares que eles vão fazendo, ele fala sempre assim, sem ter o trabalho externo de um homem, né? A princípio, né? Aquele do Salomão, sim, foi feito, mas já era um outro tipo de templo, mas ele foi feito longe do lugar, eles só traziam e encaixavam. E eles tinham, né, a base, ela tinha um tamanho, quando você vai ler ali, você vê. Aí, conforme as paredes, ela tinha outra medida. Então, elas vinham na medida e só se encaixando, se encaixando. Isso era glorioso. Só que aí já eram umas pedras trabalhadas, mas em outro lugar, sem fazer barulho. Já tinha que chegar pronto. Então são dois tipos de coisas, mas a base seria quase a mesma. Então, no começo a história do Deuteronômio aqui. Então, tanto faz se ele era um altar com as pedras lá, que eu acho que o altar não era tão alto, até por base do altar depois do tabernáculo, né? Que até se fazer, montar o tabernáculo, então, né, ele tinha uma medida. Então, provavelmente não teria como colocar toda a lei, né? E que ficasse visível, como coloca no versículo 8. Porque daí ele é baixinho, né? Então eu imagino que tinha o altar desse jeito que foi feito, o primeiro altar. Talvez nesse lugar, onde é o lugar onde eles armaram o próprio. Porque era para ter todos os sacrifícios ali. Então, provavelmente, como era uma tenda móvel, eles montavam no lugar, depois montavam em outro e assim ia, né? Mas era aquele tipo de altar. E provavelmente nesse lugar do Monte Ebal, eles elegiram, vamos dizer assim, colocaram. Ai, tem uma barulheira aqui. Eu vim muito cedo gravar. Ai, cedo não, né? Quando vocês vão ver, cada um vai ver no seu horário. Não é tão cedo aqui. Mas tá, o povo tá trabalhando, a vizinhança aí. Aqui pra mim agora, é que vocês verem, vai ser tarde, mas é pra ser 15 para as 5. Mas o povo tá trabalhando e vai fazendo barulho. Mas, então, voltando aqui. Então, eu imagino que eles fizeram uma construção, como, sei lá, né? Um monumento com pedras altas, para que as pessoas colocassem ali, talvez, um resumo, pode ser os 10 mandamentos, eu não sei, ele diz toda essa lei. Né? Ou talvez colocaram mesmo, foram escrevendo, 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 como se fosse um grande paredão de pedras. Mas a gente sabe que era uma lei de Deus. E para quem visse aquilo. Só que eram pedras simples. Uma delas, né? Vamos dizer que vamos separar, que fosse do paredão lá, vamos tentar facilitar. Elas tinham o que elas tinham? Elas eram pintadas de branco para poder ficar fácil de ler. E as outras eram umas pedras brutas, simples mesmo, que faziam o altar. E aí eu pensei assim, nossa, tudo bem. O senhor quis fazer tudo simples. Mas eu entendi que ali é Deus trabalhando na nossa vida. Então ali, a princípio, eu falei assim, vamos imaginar, né? Eram simples pedras que não podiam se mover, não podiam fazer nada. Ele falou assim, quando vocês vão atravessar, começa ali dizendo, né? Vocês vão transportar, quer ver? No dia em que em que atravessares o Jordão para entrar na terra, né? Levantarás algumas pedras, né? Então ali eram pessoas que carregaram as pedras, talvez do lado de cá, ou pegaram de lá, mas tiraram dali, de um lugar, onde ele atravessou o Jordão, entrou na terra, catou as pedras, mas levam até um outro lugar, porque se você vai fazer, né? Quem pega a geografia, pega um mapinha simples, você vai ver a distância ali. Então eles tiveram que carregar essas pedras. Não era lá uma coisa que já estava, eles levaram essas pedras e erigiram, então eles prepararam. Então ali é como nós, o Senhor nos transporta do reino das trevas para a luz. E Ele que vai dar a forma. Ele falou assim: eu não quero. Porque muita gente, eles querem seguir a Cristo, ou eles já têm aquela ideia, mas eu tô bem, eu não faço mal para ninguém, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso. Então eles acham que não precisam de Jesus, eles já são as pedras perfeitas. E outros também, né? É como a gente sabe, cada um tem o seu jeito, a sua desculpa, que na verdade seria isso. Outros vão dizer assim, não, mas eu vou esperar é, eu terminar esse trabalho, que eu tô trabalhando demais, eu não posso ir agora. Ou eu vou esperar eu largar do vício tal, ou eu vou esperar acertar meu casamento, sabe?
E vai atrasando o processo, mas não, o Senhor, ele quer dizer, você vai do jeito que você tá, alguém te carrega no começo, te leva lá, aí conforme o que você vai fazer, ele vai te dar uma pintadinha, vai deixar branquinho para começar a escrever. E para escrever em pedra, gente, a gente sabe que gravar ali, eu não vou saber o nome, porque eu não pesquisei nada para vir, só vi os versículos e é isso. Mas existe lá um material, né, que sabe para fazer o entalhe na pedra. Então aquilo ali vai tendo um barulho naquele caso, naquele momento ali, mas vai cortando a pedra. Vai fazendo do jeito que ele quer. E daí ele pode dizer assim, a quem ia fazer, ó, eu quero essas pedras aqui mais embaixo, essas aqui mais aqui, essas no meio. Então, e a mesma coisa para fazer o altar. Então, como eu falei, no tempo do Salomão, também tinha umas pedras que eram maiores, falou assim, ó, vamos deixar do tamanho certo, vamos trabalhar, e serra, e vai batendo, e vai cortando a pedra, e deixando do tamanho certo, para quando chegar naquele perfeito edifício, você tá lá se encaixando. Então é mais ou menos o que Jesus fala lá, né, no Evangelho de João, porque, ó, acho que se não me engano é João 14, né? Que eu vou pro pai preparar lugar. Então, assim, as moradas já tem. Ele falou assim: eu vou preparar um lugar. Só que, na verdade, ele está preparando nós para chegar no lugar. Para ser esse tamanho de pedra. Então, às vezes, a gente quer fazer do nosso jeito. Então, isso como eu falei, para as pessoas que querem vir, eles vão esperar melhorar uma coisa, vão esperar, ou eles acham que não precisam de Deus, que já está tudo resolvido. E outros não. Eles querem se preparar por conta própria. Mas não é. Deus falou assim: eu quero a pedra bruta. Porque vai ser assim: a pedra não pode dizer nada. A princípio, vamos dizer que o altar não tivesse nada escrito. Era simples, um altar de pedras simples. Mas o que ele fala ali? Nesse altar, você vai oferecer os sacrifícios, os holocaustos, né? Os sacrifícios de paz e comunhão, e você vai comer com gratidão. O que fazia diferença daquele altar era o que era colocado sobre ele. Aí, aquele fogo que vinha e queimava, né? E quando Deus recebia o sacrifício, ele já dizia isso desde a época do Abel lá e do Caim. Que quando a fumaça subia para a presença de Deus. Então, aquilo que fazia diferença, porque era muito comum. Então, havia aqueles deuses pagãos lá e o povo tinha os seus altares. Mas que tipo de oferta que era ofertado ali? Que tipo de sacrifício, de ritual que era feito ali? Aquilo profanava. Então aquilo não dava. Aí Deus falou assim: vai ser com pedras simples, mas a oferta que vai ser colocada e a quem estará oferecendo que era para Deus. Então aquilo é que santificava. O altar era santo, mas pelo que era colocado nele, mas o altar já era. Só que quando você pegava uma pedra assim, você diz: mas o que você vai fazer com essa pedra? Não sei o tamanho, mas vamos imaginar ali um bloco ali meio sem forma, que, né, a gente vê talvez em filmes e desenhos, né, quando eles juntavam ali aquelas pedras assim, assim, para tentar equilibrar. Simples. Ali talvez umas pedras escuras, uma mais clara, uma assim, porque é o que é. Então, há momentos assim que o Senhor vai dizer: você vai estar do jeito que eu quero. E você não aparece, não é nada, porque Cristo mesmo, ele sendo, né, tudo para nós. Mas ali Pedro diz assim como ele é uma pedra, né? Que ele veio ali como uma pedra principal, mais uma pedra. Só que agora, através nele, todo edifício está sendo edificado. Ele é a base e vem os outros. Então, e é um edifício vivo, que são pedras vivas, que oferecem um sacrifício vivo. Então, o Senhor, ele quer trabalhar em nós. E às vezes nós queremos fazer tanta coisa, não é errado, porque a gente precisa de estudo. Se você tem oportunidade de estudar o hebraico, o grego, fazer como é que teologia, né? Fazer um seminário, não importa. É bênção de Deus. E tudo vale a pena. Nossa, como a gente aprende com isso? Só que, gente, a pedra pode estar muito bonita, mas às vezes só tem barulho. Às vezes só tá barulho, 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 e aquele altar não tem a mão de Deus, porque a mão do nosso Deus, ele foi ali, vamos imaginar como a própria história conta lá do Elias.
Era o mesmo altar que os homens pegaram, destruíram. Ele vem, junta as pedras. Aí ele diz assim: eu vou fazer com 12 pedras, representando que a nação estava dividida, mas ele falou: diante de Deus é um reino só. E ele junta as 12 pedras e ele vai encaixando. Ó, essa menor vai dar sustentação para essa. Aí eu ponho outras aqui. E foi fazendo aquele altar no silêncio, sem quebrar nada, sem pegar o martelo e dizer, não, eu vou quebrar essa aqui em duas, ela tá muito grande. Mas aquela grande, ela falou assim, agora você vai ficar aqui, mais embaixo, para sustentar umas menores. E é o que Deus vai fazendo. Então Deus vai trabalhando na nossa vida. Ele diz aonde você ninguém te dá valor nenhum, você sozinho não vai fazer nada. A mesma coisa aquele que vamos dizer o paredão. A pedra podia dizer, nossa, eu tô aqui, tô alta, tô grande. Mas à medida que se ela escapasse de lá, caísse, a pessoa podia achar ali um pedaço de uma palavra escrita. Mas não ia fazer diferença. A diferença é quando eles liam todo o texto. E é isso que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então ele está escrevendo em nós, né? Paulo, se eu não me engano, diz assim que nós somos, né? Ele falando sobre ele, ele diz, né? Somos uma carta, né? Aberta, lida por todos, porque não é comum uma carta se endereça por uma pessoa. Só ele, né, selado, só ele tem o direito de estar abrindo. Mas ele diz que nós somos uma carta aberta, porque todos podem ler. E agora o que é que estão lendo em nós? Só que eu sozinha não faço nada, eu estou precisando, porque o corpo de Cristo é isso, é a diversidade. Mas cada pedra entendendo, olha, eu sozinha não vou fazer nada. E é o Senhor que vai trabalhar em mim. E às vezes a gente luta tanto, né? A gente sabe, lógico, mesmo, se chamar para o ministério, dizer, fulano, vem aqui. Vamos, você vai trabalhar com criança, vai trabalhar com jovem, pessoas, mas eu não sei nem para mim. E claro, a gente tem que ter um cuidado, que também não dá para pegar o povo no laço e querer que eles. Porque a gente fala de coisas espirituais. Só que você não pode nem lá e nem cá. Nem jogar crua a pessoa que não tem nada de Deus para ensinar outro que também não tem. Mas também não é aquela pessoa que vai ficar esperando, não, eu vou esperar, eu vou. Não, gente, vai orando, vai buscando, diga, eu vou aprendendo. Né? Começa como Josué, ele foi andando com Moisés, e depois ele não esperava que era aquilo, e passou para ele aquele compromisso. Porque eles seguiam alguém. Então comece seguindo pessoas. Ah, eu quero cantar igual aquele, eu vou ver como é que ele faz. Eu quero pregar igual aquele pastor, ou ser, ou dar aula, ou seja lá como for. Mas você vai aprendendo com eles e vai fazendo. Ah, hoje ele não veio. Ou o pastor me deu a vez para fazer uma partinha aqui. O professor mandou eu falar da introdução da aula, sabe? Você vai aprendendo. Mas não é aquele que cruzou o braço e não, eu vou esperar. Eu vou correr atrás, vou fazer quando eu vier. Aí não é errado, mas o que que acontece? A gente vem na nossa força. Aí você começa a olhar de cima, porque eu tenho tudo isso de diploma, eu tenho experiência, e não tem nada do Senhor. E o Senhor falou assim: tá bonito, mas não tem, a minha mão não tá, não chegou aí. Foi só ferramenta humana. Então, quanta ferramenta humana e é necessário. Nós vemos como o quanto Paulo foi bênção, gente, porque Paulo tinha muito conhecimento. Então ele tinha cultura, ele falava com qualquer um. Era com reis e tudo. Mas, gente do céu, ele era cheio do Espírito Santo. Ele falou assim: gente, eu não fui pregar o evangelho para vocês. O evangelho que eu preguei é um evangelho simples. É poder de Deus. Ele falou assim, o que ele falava, ele falou assim, muitos diziam, ele mesmo fala assim, que na minha presença, vocês dizem que eu sou fraco na presença de vocês, porque os discursos de Paulo, às vezes até dava sono, temos prova, o Eutico era uma prova, caiu e dormiu. Era longo e falava muito, e às vezes assim, mas ele tinha uma facilidade para escrever, o conhecimento, sabe? A revelação de Deus. Só que era poder de Deus. Você, caiu. Eu ia lá, orava, o moço ressuscitou. Era unção, era vida. Que ele pregava, a pessoa recebia a palavra de Cristo e os milagres aconteciam. E não só milagres físicos, mas a transformação do ouvinte. E hoje em dia a gente escuta, o povo tá até brincando. Esses dias meu irmão tava pegando e vai passando esses rios ali, não sei o quê. E daí eu escutei uns homens falando muito bonitinho, tirando sarro.
E eu acho que tirando sarro, não sei se dos cristãos, de quem fosse, mas era tirando sarro. Pegando aquela música do Atirei o Pão no Gato, né? E ele falando, dando ensino, porque as pessoas hoje tiram ensino, você pega na IA, vem pronto. Né? Um discurso aqui de tudo. Eu não gosto nem de escrever, para não dizer, eu estou consertando. E daí eu tava ouvindo, daí eu pregava e ouvia para depois lançar. Eu falei, eu não vou nem fazer isso, porque eu vou ficar querendo consertar. Eu vou dizer, vai bruto mesmo, e o Senhor vai dando graça. Porque essas coisas perfeitinha, maravilhosinha, com cortes aqui, com concertos ali. Não, o Senhor quer você do jeito que você é. Com a capacidade que você tem, com o recurso que você tem. Aqui eu tenho, só tô, né, só com a luz aqui do, né, acendo a luz normal, pego um pouco da claridade ali, não tem luz, não tem microfone, não tem nada. Mas eu podia dizer, eu vou esperar eu ter condição para ter isso. Não ia. Então a gente tá fazendo do jeito que pode, fica escuro. Eu não gosto nem de editar, não é bem a minha praia mexer com essas coisas. Eu consigo pôr ali qualquer coisa, uma capinha, que foi uma luta, a minha irmã tá me ensinando, que a gente vai ficando velho, ficando caduco. Eu falei, gente, eu não vou adorar muito, deixar bonitinho assim, porque é o que dá. Porque tá cheio de gente, e eu não tenho nada contra. Como diz Paulo, que preguem, que estão falando de Jesus, que falem de Jesus. Mas só que a gente precisa, não que eu seja diferente, quanta unção, não. Mas eu quero dizer assim, precisa de verdade, gente, de sustância. Às vezes tem muito barulho, tem muito enfeite, tá muito bonito, tá muito cheio de frufru, tá aquelas pedras maravilhosas, que eu vou dizer, não, mas acho que eu não vou poder ficar nesse lugar. Não, aqui eu não posso, porque aqui eu não me encaixo bem, aqui eu não me destaco. E é difícil, gente. Eu, assim, a gente, a vida inteira eu fiquei numa congregação só e a nossa situação mudou. Aí eu tive que mudar para uma congregação perto de casa. E mesmo sendo do nosso ministério, mas tem diferença. Era tudo diferente a forma do louvor, a forma das pregações. E no começo eu me batia e eu me mordia de Jesus até me adaptar. E o Senhor falou assim: o culto não é para você. Quem tem que gostar do culto sou eu, do jeito que eles cantam, do jeito que eles falam, do jeito que eles pregam, porque há muita diferença, dá uma diferença assim, eu falei, nossa, como é que pode? E hoje eu tô me habituando ali e glorifico o Senhor, digo, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, e o Senhor tá me moldando, você vai ficar onde eu te puser. Se eu puser numa igreja bem grande, a minha não era tão grande, se eu colocar numa bem pequena, numa média, aonde eu te puser, você vai ficar. E você vai se encaixar. Se eu colocar embaixo, você fica embaixo. Se eu colocar no meio, se eu colocar em cima. E é Deus nos moldando. E às vezes a gente não aceita. E essa é a hora do trabalhar de Deus. Então eu tava ali orando, falei, Senhor, eu sei que o Senhor tá nos moldando. O Senhor pegou uma pedra bruta. Porque no caso do templo do Salomão, eles cortavam lá das rochas já lá. Mas ele falou assim, agora para você ir é um outro templo, né? Era o templo do Salomão, não era mais as tábuas, não era mais, já era cheia de ouro, tudo maravilhoso que foi o tabernáculo. Mas o templo foi muito mais grandioso. Era um templo parado ali, não se movia. Então isso aqui que eu quero tentar dizer. O tabernáculo é nós aqui na terra, servindo a Deus, aonde ele leva, você vai, ele te encaixa e é ele te moldando. Então é aqui só com a mão dele. Só que quando nós for para realmente ser corpo de Cristo, porque eu falei, são dois estágios diferentes. Também não vai ter no céu, gente, porque muitas pessoas estão incorrendo nesse erro. Lá não vai ter mais pecado, não. Você tem que parar de pecar aqui. Lá você não vai pecar porque não entra pecador. Não é a pessoa que vai se preparar lá. Então diz assim que vai ser, o Paulo fala que é não abrir e piscar, tipo, sabe, um piscar de olhos assim, que nós seremos transformados. Mas quer dizer que Deus vai fazer a obra do zero? Tocou né, o chofar lá, a trombeta, que a gente chama de trombeta, mas é o chofar, né? Agora é a hora de parar de pecar, é a hora de limpar meu coração, de perdoar o fulano, de perdoar o ciclano. Gente, não. Então, para ir, então aqui o Senhor está encaixando aqui com a mão dele, ele está moldando, tá moldando. Mas também ele está fazendo, ele está usando ferramentas na tua vida para quando você for para o templo real, para o templo permanente, que é Cristo.
em Cristo. Assim como Cristo, a palavra diz em Hebreus que ele foi aperfeiçoado naquilo que ele padeceu e ele obedeceu. Então, nós também, eu estava lendo ali para procurar, fala ali que nós somos, né, purificados através da obediência da verdade. Então, quando você obedece, aí você permanece na presença do Senhor. Como eu falei assim, a gente está passando por provas. E eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor me prepare para o novo. Para quando, um exemplo, né? Vamos dizer assim, a gente fica em casa, é feriado, é final de semana, que a gente não tá tendo condição de passear, de nada. Como eu falei, já mudei de igreja mais perto para ir a pé ou com o carro ali, mas é 4, 5 quadras, é bem pertinho da minha casa. Para poder ter a facilidade de congregar. Então, que a gente está em dificuldade. Mas eu falei assim, mas o dia que eu tiver a condição de dizer eu posso viajar, fazer acontecer, eu escolhi. Eu falei, nesse dia é o dia que eu consagro ao Senhor. Esse dia é o dia que eu vou buscar o Senhor. Né? Porque eu tenho os dias que eu vou no monte, tenho os dias das orações disso, tenho o sábado que eu dedico para o Senhor. Né? Então, aí a gente diz, ah, é claro, não tinha pão de ir, não tinha gasolina para sair de casa, aí você ficou. Aí o senhor, mas o senhor está dizendo, eu quero que você, vamos dizer, ah, eu vou jejuar, não vou comer isso, não vou comer aquilo. Você é lógico, né? Às vezes a opção tá pouca, mas eu quero a pessoa que vai ter condição de dizer, não, senhor, eu estou abrindo mão de passeio, eu estou abrindo mão de alimentos, de isso, que eu tenho, mas por amor ao Senhor. Então é isso. Só que o senhor falou assim: antes de chegar lá, eu vou trabalhar aqui. Aí o senhor falou assim: olha, quanto? Daí toda a palavra vai fazendo sentido. Ele falou assim: eu estou, as minhas ferramentas que estão passando em você, não é as tuas ferramentas, não é a ferramenta do homem. Sou eu lixando, cortando aqui, mexendo ali e vai. Ah, não ficou de acordo, volta. Ah, essa pedra não passou. Vai ter que ir lá e ser, sabe? Então é Deus trabalhando na sua vida. E como que ele faz isso, gente? É na luta, é na prova, é na dificuldade. Então é aquilo ali, o ferro afiando o ferro, é um ferro, sabe? O ferro lá, uma coisa te lixando. Ou é Deus se encaixando. Então, se você for olhar essas pedras, até esses momentos, até tem até vamos, tem a parte lá espiritual, a parte zen que o povo fala lá, mas conforme o lugar que você vai, geralmente tem nos rios, assim. Eu sei que quando eu viajava lá para Urubici, lá é, na Serra Catarinense, então tinha um lugar que eu cheguei lá, mas eu não senti nada de ruim. Mas era vários, o povo pegava as pedrinhas mais lisas de beira de rio e vai fazendo tipo aqueles monumentinhos, sabe? E eu queria fazer, mas eu não tenho a menor paciência. Eu fiquei bem louca, que trouxe até umas pedras doidas da cabeça. Falei assim, eu quero fazer para enfeitar. Claro que tem uns que existe, de tudo tem. Mas aí vai a intenção que você pôs. No caso ali, né? Uma pedra bruta que eu peguei, não tirei de altar de ninguém, é outra história. Mas aquilo dali. Então aquela pedra grande que pensa, mas eu sou tão lisinha, tão perfeita, tão redondinha. Eu falei, mas você vai ser a base. E a outra mais fraquinha, mais que não se encaixa em nada, fica lá em cima. Ele falou assim, porque você não dá tempo, não dá para sustentar ninguém, você só fecha aqui. E a gente às vezes diz, nossa, eu me preparei tanto, eu estudei tanto, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu canto tão bem, eu toco tão bem, eu fiz curso de tudo que é coisa. E agora como é que é? Eu não apareço em nada. E o senhor diz, não. E é nisso que o Senhor quer, isso que é a pedra bruta. É você dizer, Senhor, a glória é tua. E se o Senhor achar que não tá bom aqui, ah, não, apareceu uma melhor. Eu vou deixar maior agora. Você era base, você não vai mais ser base. Você vai subir um nível. Só que depois, nossa, mas agora? Mas se cada uma daquelas coisinhas, uma coisinha, às vezes um vento bem forte pode derrubar, se não tiver bem encaixado. E é isso que é. Então você tem que ser, o Senhor te colocou em cima, no meio, embaixo, do lado, mas você sabe, você faz parte de algo glorioso. Se for do altar, bênção de Deus. Se você tá ali com a lei escrita, o Senhor falou assim: olha, para escrever as leis em você. Porque o povo, gente, a gente escuta falar, é muito bonito. Diz assim: olha, a Bíblia que o povo lê é nós, o Jesus que eles verem somos nós. Isso é bonito de falar, mas você viver isso é outra história. E o Senhor escrever a lei dele no teu coração, né? O que ele quer que você siga. Como o Davi falou, eu escrevi, escondi a palavra no coração. Então tem aquilo que vai trabalhar dentro, que era a lei, o testemunho dentro do salmista, para ele não pecar.
Mas existe o testemunho fora, para os outros verem a tua vida. E só que fora, gente, também não é fácil. Não é fácil você ficar ali, todo mundo lendo a tua vida e te julgando. Ai, se fiz isso, né? Quantos escândalos, né? A pessoa ali sendo criticada por fazer o certo. Mas você diz, eu continuo, porque é para a glória dele. E eu vou continuar aqui, encaixado onde me colocaram, porque se essa palavra sair, essa frase sair, vai perder o sentido. Se eu, às vezes, não sou nenhuma palavra, eu sou só uma letra. Mas se uma das letras cai ali, tem palavras assim que a vogal muda tudo. Né, que às vezes a palavra é quase tudo igual ali, mas se for A ou E ou O, entende? Agora eu não consigo me lembrar de alguma, mas que pode ser assim, como você dizer, ó, fale ou cale. Então a palavra estava ali. De repente o C resolveu sair, era um cale. E alguém vai dizer, nossa, mas agora eu posso interpretar assim, ai, tem que se calar. Ou não, eu acho que é melhor, né, falar. Então vai exigir uma interpretação ali da pessoa e a margem para errar. Às vezes, por causa de uma coisa, você não estava no teu lugar, deu margem para tanta gente cair. Então é aceitar, é deixar Deus trabalhar na nossa vida. Ele vai nos dar a forma que Ele quer. Então, enquanto nós estamos aqui, né, o Senhor está dizendo, esse templo aqui ainda está bruto, né? Esse altar aqui, ele é o primeiro. Depois, eles fizeram outro altar, que é o de bronze, né? Eles já tinham lá o altar de bronze deles, mas quando eles foram entrar e fazer um sacrifício lá, eles fizeram só de pedras. Então, aquilo ali, as aplicações que servem. Então, o Senhor falou assim: tem coisas que você é esse altar. Então, deixa Deus usar, deixa Deus fazer. Não digo que é errado o estudo, a preparação. Só que não adianta ficar esperando. Como eu dei um exemplo bem simples. Ah, eu quero pregar. Mas eu vou precisar de ter aqui, né, aí um negócio assim, outra coisa, tanta coisa que tem. Eu falei, sabe uma coisa, eu vou tentar ver se sair o som, se der certo. E amém. E dá vontade de fazer uma coisa mais profissional para atrair mais pessoas? Dá. Mas eu falei, vamos de pouco. Porque não adianta fazer um monte de coisa bonita, o povo vai chegar aqui e vai dizer, nossa, mas não era o que eu queria. Porque às vezes você está fazendo, né, uma propaganda tão grande, o povo vai chegar e dizer, nossa, mas tão simples isso. Eu queria que elas me ensinassem uma outra coisa, me falasse daquilo que. E não, e aqui são, como eu falei, assim, a pretensão é mínima, é falar, compartilhar o que Deus fez na minha vida. E às vezes eu fico pensando assim, será que eu não estou falando só para mim? Será que está resolvendo para alguém? Porque não sei. E só que eu não esquento, né? Eu penso assim e deixo quieto. Porque eu não tenho contato com as pessoas assim e tal. E também não é a minha preocupação, porque a palavra é do Senhor, a gente lança ela e Deus vai fazer a obra. E eu sei o que ele fez em mim. Porque é isso que o Senhor quer fazer. Então, muitas vezes a gente está pensando, como ontem, né? Até foi o meu esposo que pregou lá na igreja, uma palavra tão conhecida assim, que todo mundo pode dizer, mas a forma como ele aplicou, falando ali de Jonas. Ele falou assim: olha, gente, se Jonas tivesse obedecido a Deus, porque é no capítulo 3 de Jonas, conta toda a história do que ele tinha que fazer. E veio a segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, e ele foi a Nínive, e ele conta o tanto que era a cidade que ele anda. Ele anda meio, 3 dias de caminhada, de que grande que era a cidade. Mas parece que ele percorreu meio-dia, falando: ó, se vocês não se converterem, daqui 40 dias vocês vão ser destruídos. E nem precisou ele falar com muita gente. O povo correu, chegou ao ouvido do rei. O rei colocou, você veja o que é Deus trabalhar. Fez um decreto que até as pessoas, os animais, iam se vestir de pano de saco, iam jejuar, não podiam nem comer nem beber. E o Jonas não falou nada, vocês vão morrer. E nem precisou ele pregar para todo mundo. Então, se ele tivesse obedecido de primeira, o livro de Jonas teria um capítulo. E é aquilo que Deus queria dele. A princípio, na cabeça do Jonas. Só que não, Deus falou assim: eu vou gastar mais 3 capítulos aí, Jonas, só com você. Né? Te preparando, você dando trabalho. E é isso que é. E a obra dele, pá, foi. E ele nem achava que aquele povo se converter, ele nem queria que se convertessem até. Ele queria ver eles morrer e no fim não viu. Mas é isso que é. Então, Deus, às vezes a gente tá pensando assim, nossa, eu tenho que eu falei, nossa,
Eu não tenho condição. Eu sei, com tanto pregador e gente de estudo e de renome, eu falei assim, o que que eu, se eu fosse pensar assim, né? O que que eu vou competir com esse povo? Deixe que Deus use outro. Mas não é o que eu tô falando aqui. Claro que tem um valor lógico, mas é muito mais do que eu estou recebendo. Aleluia! É muito mais do que o Senhor está fazendo em mim. Cada dia que ele diz, vai lá com os olhos inchados, com a cara assim, põe a tua cara lá e fala do que eu fiz na tua vida. Porque tem muita gente que diz, ah, Deus não fala mais, Deus não responde oração. E eu sempre estudei, buscava, não fiz grandes cursos, mas os cursos que a igreja fornecia, eu tinha condição ali de pagar, a gente estudou. Mas o que eu tenho aprendido do Senhor. E onde a palavra diz assim que o Espírito Santo, se eu não me engano, nas cartas de João, diz assim, ó, vocês têm o Espírito Santo e é ele que vos ensinará. Então, nas cartas dele lá, que ele diz que a unção do santo, que é ele que nos ensina tudo, não precisa que outro ensine, tem o evangelho falando do Espírito Santo, que viria e nos faria lembrar e nos ensinaria. E é real isso acontecendo, gente. Porque, e eu, como eu falei, quando eu li ali, eu falei, nossa, eu acho que hoje eu não sei. Mas é geralmente assim, o dia que eu acho que eu não tenho nada para tirar dali, o Senhor diz a minha palavra, ela é viva, ela não vai ficar velha, ela não saiu de uso, não tem como você tirar tudo dela, sempre tem coisa nova, é uma fonte de conhecimento. E quanta coisa o Senhor nos ensina apenas dizendo, eu escolhi pedras brutas. Eu quero pedras sem trabalho externo, que eu vou trabalhar, eu vou passar o cal, eu vou colocar do jeito que eu quero. É claro que foi os homens que fizeram, mas ali colocando nós como as pedras vivas, é Deus. Ele diz: é do meu jeito. Eu vou trabalhar em você. E não deixe para Deus fazer na última hora na tua vida. Ah, mas na hora do arrebatamento. Não, a parábola é clara. Tinha gente que era virgem, estava chamado. Estavam tudo junto, gente. Só que na hora umas tinham azeite e outras não. E o azeite é o quê? É o Espírito Santo, porque é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E muita gente, hoje eu orando, eu falei assim, e Deus falando comigo, muita gente. Ele quer dizer que tá cheio, e eu não tô falando contra, porque faz parte. E glória a Deus por isso, de gente que são cheias do Espírito Santo. Como a gente falou de Pedro, de Paulo, a sombra do Pedro, se eu não me engano, curava. Os lenços de Paulo curavam, porque estavam transbordando e é glorioso. Mas se eles não fossem salvos, adiantaria? Então o Senhor está dizendo assim: a pedrinha que eu preciso, você quer ganhar 1 milhão de pedras para mim, mas deixe que as minhas pedrinhas, eu quero pegar você e fazer em você a minha obra. Então ele diz: eu vou te encher do Espírito Santo. Talvez você não vai fazer grandes milagres, como foi. Jesus fala de João Batista, fala assim: olha, era uma cana balançando pelo vento, assim, ó. Ele era só o precursor, mas ele diz assim, ó, dos nascidos de mulher, né, dos homens, ele foi o maior. Claro que no reino do céu, que é a graça, que é a misericórdia, ele é o menor. Mas você vê o que é o contraste. Ele falou assim, olha, ele não fez grandes milagres. E vocês creram nele. E ele foi cheio do Espírito Santo. Desde o ventre. Porque ele saltou quando ele ouviu, olha como que é a unção de Deus. Ele era um bebê no ventre da mãe Isabel. Quando a Maria chega e saúda a prima dela, a criança salta no ventre porque reconheceu a mãe do Salvador e ele falou, já estava nela o Jesus Cristo. Então, ser cheio para você reconhecer a voz do teu Salvador. Tem gente que quer ser cheio para que todo mundo escute a sua voz, veja como ele é santo. E eu, como falei, o povo precisa de gente que ora, que Deus cura. E tem pastores mesmo usados por Deus que oram. Deus cura ali na hora, instantâneo. E é maravilhoso, o povo precisa disso. Mas isso não vai contribuir para você ser salvo. E isso não ajuda, isso vai ajudar para outros, para testemunho para outros. Então é aquela história, a lei está dentro do coração e fora, sabe? Por que que a arca era revestida, como eu falei, dentro? Então tinha madeira e era fora ouro e dentro ouro. Por quê?
Dentro só os. Ninguém mais abria aquilo ali, mas alguém abriu e viu, mas era Deus vendo. Então era aquilo, ele falou assim: eu no teu interior, e do teu interior saem os rios de águas vivas. Mas quando a gente deixa Deus colocar a semente do fruto do Espírito, tem que gerar aqui. Tanto que o Senhor diz assim: ah, vocês querem conhecer quem são como é que ele fala lá? Os falsos profetas, né? O que era o fiel, o certo do errado. Ele falou assim, ó, pelos frutos os conhecereis. Não é pela obra. Porque pode fazer as coisas, mas não é o que nós vamos fazer para ele, é o que ele faz em nós. Porque ele está buscando cada um. Ele falou assim: o céu se alegra quando um pecador se arrepende. Então, seja cheio do Espírito Santo. Então, ao ponto de você poder chorar dos teus pecados na presença dele e reconhecer: eu sou pedra bruta, sem valor, sem beleza. É o Senhor que me dá. É porque eu estou neste lugar, fazendo como o Senhor quer e sobre mim, como no altar real ali, sacrifícios vivos de louvor a Cristo. Então, tanto no Antigo como no Novo Testamento está falando. E é isso que o Senhor quer. As pedras não saíam se mostrando, mas ali a oferta, as fumaças estava subindo. Então, às vezes, você está aqui fazendo algo, sustentando, e tem gente vivendo, e o povo saía e comia daquelas ofertas ali, era oferta de paz e comunhão, mas você está sustentando aquilo. Então, glorifique o Senhor e deixa o Senhor trabalhar. Deixa ele escrever a lei fora de você, porque é o teu testemunho que você vai fazer de cumprir, de honrar tuas autoridades, de não falar mal do outro, de não pagar o mal com o mal. Ah, fizeram isso, agora vão pagar na mesma moeda. Você mudou, você vive a lei de Cristo, porque existe a lei de Cristo e o povo tá dizendo que não tem lei nenhuma mais, mas não é. Tem que cumprir. Vocês vão provar que me amam se vocês guardarem meus mandamentos. E o mandamento dele é muito mais pesado, porque ele diz: ele som do coração. Você pode não adulterar fora, mas os teus olhos estão desejando, então você já adulterou, você está lançando palavras de destruição, você não só, você está matando. Então, a lei do Senhor, quando você lê com os olhos do Espírito, você vê como ela é preciosa. E eu espero que o Senhor ministre no seu coração. Diga: Senhor, eu quero cegar no tamanho certo, na hora que nós chegar naquele altar que não é o móvel de hoje. No altar, no corpo de Cristo, eu já tenho que estar na medida certa. Porque daí é descartado. Ah, você não atingiu a altura de varão perfeito. Aleluia. Não tem como. Então o Senhor diz assim: eu pego pedra bruta do jeito que é, mas ele vai dar a forma que ele quer. Então deixa. Então lá vai ter que estar numa altura para ser esse edifício. Mas aqui, às vezes, ninguém vai ver aparência. Ninguém vai ver nada, não vai chamar atenção, mas quando eles veem, vão dizer: alguma coisa tem ali. Porque ali tem a mão de Deus agindo, não é a pedra fazendo nada. É Cristo falando, curando, convencendo, é o Espírito Santo, ele tem que sair do interior. Não é só externo, não é só força, porque tem gente que tem uma ótima oratória, como eu falei, eles estão brincando de pregar até do atirei o pau no gato, tirando sarro, porque, sabe? E o povo fala, eles conseguem falar de qualquer assunto. Com oratória, isso já acontecia do tempo de Paulo, lá daqueles filósofos lá, que eram. Agora me fugiu ali o nome deles, mas eles eram pagos para. Não se importavam se você tinha. Se você estava com direito ou não, eles faziam um discurso a seu favor ali, me fugiu o nome deles lá, mas que falando bonito, com eloquência para convencer os outros, mas sem se preocupar se aquilo era verdade ou não. Agora o Senhor quer ver a verdade que vai sair de dentro de nós. Então é buscar o Senhor. Né? Como eu orando ali, eu falei: Senhor, eu venho todo dia. Eu até tenho vergonha de toda tarde vir me encontrar com o Senhor. Né? Eu oro sempre depois do almoço, mais ou menos assim, né? Depois do almoço, do horário, vamos dizer assim. E
E tô orando e eu digo assim, e eu sei que eu tô cheia de pecado. E eu venho aqui, eu não tô me escondendo. E o céu para ouvir o Senhor me dizer que tá errado, isso tá errado. Mas o Senhor diz assim: eu sei, porque o Senhor sabia do pecado de Adão, mas ele queria conversar com ele. Se o Adão chegasse e falasse: eu pequei, mas não a Fulano, Beltrano, a culpa dele e do outro. E é isso que o Senhor quer. Ele falou assim: eu sei que tu é uma pedra bruta. Eu sei que sou eu que te dou forma, eu sou eu que te põe no lugar certo, mas eu quero que você tenha coragem de vir todo dia. Descer na casa do oleiro e dizer que tá o barro, tu és o oleiro, amassa, molda. Hoje é dia de passar no fogo, hoje é dia de passar na água. Hoje o Senhor vai fazer, mas vai ser sair dali um vaso para glória, para honra do nome dele. Então vamos buscar isso, ser pedra viva, mas que Deus trabalhou, não foi feito pela tua mão, não foi com o teu esforço. Aí você aceita onde Ele te colocar, você toda a vida vai dizer obrigada, Senhor, porque a bondade e a misericórdia era uma pedra bruta. Porque quanto mais eu me valorizo, mais eu me acho perfeita, eu não vou me encaixar. Eu não vou me encaixar com aquele povo. Mas o Senhor falou assim: é nisso, vocês têm que estar unidos. Porque o corpo de Cristo ele tem que estar grande, crescer. E é nós que vai fazer essa pedra tomar conta de todo mundo. É, porque a rocha ela vem cortada do céu, é como se, né, sem mão nenhuma. É uma rocha. E a visão do Daniel lá, daquela estátua. Tô me afogando. Só um pouquinho. Mas ali, ela diz que quando ela tira aqueles reinos, ela se assenta e ela vai crescendo. Porque as pedrinhas brutas, oh, rei andará, elas vão se encaixando na pedra viva que é Cristo. E a vida dele passa para você. E você vai fazendo parte de algo maior, onde você não opina, você não decide, eu quero assim, eu gosto assim, é do meu jeito. Você diz, eu só sou uma pedra bruta que a mão de Deus me carregou e me trouxe aqui. Então seja essa pedra simples, mas que o Senhor ponha onde quer. E conforme você se encaixa, ele diz agora, eu posso preparar ela para se encaixar no meu tabernáculo eterno, que é essa nova Jerusalém que desce do céu. É isso que é um edifício vivo. É um organismo vivo. Então é isso, é muito profunda essa revelação, mas que o Senhor te revele. Aceite hoje estar onde você está e ser usada do jeito que Deus quer, com a pedra que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. A glória é dele, o poder é dele, a palavra é dele, os dons são dele e é tudo para a glória dele. Não busque se encher do Espírito Santo para falar do pecado do outro. Ah, eu quero chegar e revelar o que o outro está pensando, o que ele vai fazer. Amém. Glória a Deus por isso. Mas que o Espírito Santo revele o teu erro. Aonde falta acertar, que você tenha coragem de todo dia não se esconder no jardim como Adão e Eva, mas vir com vergonha e dizer: Pai, eu pequei contra ti. Porque é desses que o Pai se agrada. Pai, eu sou pecador, eu tô falho. Mas hoje ainda é tempo do Senhor vir e passar a sua lixa, ou cortar, ou serrar, ou fazer algo em mim. Porque naquele lugar não vai ter barulho mesmo, ou já tá pronto, ou não entra lá. Receba essa palavra. Eu espero que eu consiga ter explicado, que dê para o Espírito Santo interpretar e nós deixar o Senhor escrever a lei dentro e fora. No coração, que é para mim viver a verdade, e fora, que é para o povo ver eu vivendo a verdade. Então a água está no interior, como ele diz que é o Espírito Santo, e ele produz dentro de nós o fruto do Espírito, e a água diz assim: rios de água viva saltarão do seu interior. Seja esse rio, essa água viva onde se passar. Porque já está dentro a palavra, está fora a palavra. É a bênção do Senhor dentro e fora, mudando você, preparando você para estar nesse edifício vivo, do jeito que Deus quer, no lugar que Ele quiser. Amém? Eu agradeço mais uma vez aqueles que aguentam até o final. Deus os abençoe e que seja bênção na sua vida. Amém?